Fala aí, galera. Episódio 2 aí do Gripcast. Hoje é um dia diferente, especial. Tô aqui com o meu professor, meu amigo, cara que eu acompanho há 10 anos. Eu era faixa branca, ele era faixa roxa. Já estava se preparando para ser professor e não sabia. Puxava os Exatamente. treinos lá de quinta e sexta-feira. Cara que me ensinou muito jiu-jitsu. E hoje faz um trabalho fora de série aqui em Cabo Frio. Tá crescendo muito. Sempre falei isso para ele, queria ser grande aqui em Cabo Frio. Tá se tornando realidade. Hoje é o Vinição, professor Vinícius Abraão. Meu amigo, meu professor, e hoje a gente vai contar a história dele. Vinição, academia desse tamanho, trabalho tá bonito, conhecido, você tá sendo um cara que tá se estabelecendo em Cabo Frio como professor, né, uma equipe forte, mas antes do professor Vinícius, da onde veio o Vinícius, como é que começou no jiu-jitsu? A gente sabe assim, você não planejou ser professor de jiu-jitsu, mas Exatamente. hoje você se tornou um grande professor, uma pessoa com credibilidade em Cabo Frio. Fala um pouquinho de você. Fala, galera. Boa tarde. Primeiro agradecer a Romilson aí. Chamo o Romilson, que é meu parceiro, meu amigo, meu irmão, cara que tá comigo aí há muito tempo. O jiu-jitsu proporciona grandes coisas na nossa vida, né? E uma delas é você conhecer pessoas que você leva pro resto da sua vida. Então, esse cara aqui é um irmão que Deus me deu, um camarada, e tá comigo sempre aí. Então, o jiu-jitsu na minha vida, Rominho, começou. Eu sempre treinei, né? Eu vim pra Cabo Frio. Eu sou cabofriense, mas em determinado tempo morei, voltei pra morar com minha mãe, depois voltei pra cá de novo. E aí eu sempre gostei de luta. Onde eu morava, eu fiz capoeira um tempo. E aí quando eu vim pra cá, eu falei, pô, vou fazer jiu-jitsu. Uma doideira que deu na minha cabeça. Tinha uma academia antigamente, na época era Brasília Top Team, ali na vidraçaria, ali na esquina. Aí eu conheci a galera, fui lá e comecei a treinar lá. Na época era Biléu, era Adalberto, tinha uma galera lá e conheci o jiu-jitsu ali. Fiquei um tempinho com o Biléu. Aí depois, por conta de trabalho e horário, a gente não conseguiu mais conciliar lá. Aí eu conheci o Renato, que foi o meu professor, o cara que me ensinou jiu-jitsu, que eu sou grato até hoje. Um cara que sabe muito jiu-jitsu, que eu tenho um carinho especial. Eu fui de branca a preta com ele, se eu não me engano. Eu acho que eu fui o único aluno dele que ele formou de branca a preta, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Então, acompanhei Renato ali um tempo e sempre gostei muito de treinar, né? Nunca fui um cara de competir, já fiz umas competiçõezinhas, umas duas, mas não gostei da adrenalina, mas eu sempre fui um cara de treinar muito, né? Você Sim, participava sim. disso, eu gostava muito de treinar. Qualquer hora do dia que eu tinha, eu fazia questão de estar no tatame treinando e quando eu era roxo, eu já puxava treino lá, já ajudava, enfim. E Foi aí a, veio a pandemia, foi a época que eu cheguei lá, né? é, Que eu te conheci. Os treinos das quintas e das sextas-feiras era puxado pelo Vinícius e agregou muito para todo mundo. Tanto que tem bastante gente daquela época que ainda está aqui. E exatamente. ele já estava se preparando para ser professor e não E não sabia. sabia. Para quem não sabe, o Vinícius trabalhava com comércio, trabalhava numa farmácia por muitos anos. E quando veio a pandemia, que ele vai terminar de contar, cresceu essa vontade no coração dele. É isso, eu trabalhava com farmácia, um ramo completamente diferente. E aí, quando veio a pandemia, a gente começou a treinar na casa de um colega, na garagem, né? Tudo fechado. E a gente, quando resolveu reabrir, o nosso professor resolveu esperar mais um pouco, como muita gente fez na época. E a gente ficou treinando na casa desse colega e aí surgiu. Ah, vamos abrir, pô, você tem que abrir, vai. Aí eu tinha uma garagem, que é onde é a academia, né? A gente começou a treinar aqui de brincadeira. E aí as coisas foram acontecendo. Veio um, veio outro, veio um, É. veio outro, e aí. É importante que, assim, foi uma brincadeira entre uns amigos queriam treinar e todos eles incentivavam ele Todos eles. para Você ser participou professor. disso, inclusive. Eu Na época tava você estava lá. na África, né? É, E aí, quando ele estava na África, a gente já estava treinando. Quando ele chegou, ficou rolando esse papo. E aí, vamos. Falei, ah, vamos abrir pra ver qual é. A gente treinava, nem lembro exatamente, mas era algum horário que eu não estava em Búzios. era à noite, Era à noite, depois né? do seu trabalho. É. É. E aí tem um cara que também vai participar, um cara que foi muito importante nessa história, que foi o Catatal, Catatal, né? Catatal. Nós todos éramos alunos do mesmo professor, do Renato Gomes. A gente aprendeu muito com ele, tem muita gratidão. Ele tá fugindo, mas eu vou conseguir fazer um com ele também. E aí a gente, acreditando no trabalho dele, no potencial dele, nós incentivamos isso. E hoje se tornou o que se tornou, né? Uma garagem, um corredorzinho. Hoje quem chega aqui se assusta. É. Mas não sabe a história que deu para chegar aqui até hoje, né? Eu viver do esporte é muito difícil, né? E no Brasil, então, é mais difícil ainda, né? A gente vai conquistando as coisas, né? Graças a Deus, eu não era um... Eu não quis ser professor de jiu-jitsu. A profissão aconteceu na minha vida e eu fui me preparando, né? Foi acontecendo, eu fui me preparando. Hoje eu sou educador físico. Se prepara até hoje, né? É, Você respira jiu-jitsu 24 isso horas por aí. dia. Quando você não tá dando aula, você tá estudando. Quando você não tá estudando, você tá Exatamente. dando preparação física. Para quem não sabe, aqui em cima tem um estúdio de musculação.
tá? E também é responsável o professor Vinícius, que é educador físico e faixa preta de jiu-jitsu. Então tem feito um trabalho excelente para quem quiser conhecer. Aqui em cima, anexo à Academia Checkmate, nas Palmeiras tem a New Time. Exatamente. Tá? E aí o trabalho foi crescendo, você começou com a galera que estava contigo lá na outra academia. Acabou quando teve essa mudança, as pessoas decidiram ficar com você. É o cara que me deu a minha faixa marrom, me deu a minha faixa preta, então tô com ele há muito tempo. E assim, começou a crescer de uma tal maneira que hoje você tem aula baby, você tem aula de criança, você tem competidores aqui, uma galera jovem competindo que dispensa comentários. Sua equipe teve 2 anos seguidos no Brasileiro, lá em São Paulo. Tivemos um campeão brasileiro, tá? Inclusive uma história bonita também de um cara que era sedentário e hoje o jiu-jitsu entrou na vida dele. Você tem atletas seus que estão indo pro exterior competir fora e a equipe está crescendo. E o que você tem a dizer assim das mudanças que o jiu-jitsu causou, não só na sua vida, né? Hoje você treina sua filha, sua esposa, todo mundo tá aqui dentro do tatame. A mudança na minha casa foi por intermédio aqui do jiu-jitsu, a mudança no meu filho, mudou assim absurdamente, entre outras coisas, né? Você tem histórias lindas aqui, pessoas que deixaram de usar droga e o jiu-jitsu foi uma ferramenta, você tem pessoas que se tornaram ativas que eram sedentárias, você dá aula para criança autista, criança com TDAH, crianças deficientes. O que você acha? Assim, eu sempre falo, né, que o jiu-jitsu é uma ferramenta de transformação absurda. Eu não conheço outro esporte que te dá a possibilidade de treinar mesmo com qualquer deficiência, qualquer limitação e transforma de uma maneira absurda, né? Com certeza. Não, isso aí a gente vê no dia a dia, né? Quando eu botei turma de criança aqui, eu ainda fiquei um pouco reticente ainda. Eu sempre fui um cara muito pé atrás, assim, porque eu sempre gosto de me preparar para fazer as coisas, né? E aí eu fui buscar mais conhecimento, fui estudar para poder estar preparado para fazer aquilo. Hoje, igual você falou, o jiu-jitsu, ele salva vidas, né? A gente vê casos aí, a gente tem casos aqui na academia, né? Acredito que você vai mostrar algum desses, de gente que era envolvido com droga, que era perdido, e hoje o jiu-jitsu salvou, e salva. Isso aqui é um esporte que, assim, não é porque a gente faz, né? É difícil, às vezes as pessoas não entendem, que acham, estão falando porque faz. Mas é um esporte que não tem como explicar. Você trabalha muito a mente, o corpo, você tem que estar bem, o espírito. É uma filosofia de vida realmente. E trabalhar com criança é muito prazeroso, né, cara? Hoje a gente tem turma baby, igual você falou, que a gente pega criança a partir de 2 anos até os 5, tem a turma kids, a gente vai montar uma turma de juvenil agora, a gente tem uma turma só de iniciante, de faixa branca, porque é muito importante, que a gente tem que valorizar isso, né? Porque eu tenho um começo, né? E a gente, por ter uma equipe de competidor, o faixa branca às vezes ele se sente isolado, né? Tem muito isso. Então a gente tem uma turma preparada, toda academia tem que ter uma turma de faixa branca, eu acho isso muito importante. É importantíssimo. Inclusive eu vi um podcast ontem, o Fábio Gurgel falando isso, então mostra que a gente está no caminho certo, né? Então é isso, cara. A criança, hoje em dia a gente trabalha com criança especial, né? O que é muito bacana, você conseguir essa interação, né? A gente tinha uma menina que treinava conosco aqui, que tinha... ela tinha alguns problemas quando nasceu, enfim, ela não Problema tinha... motor, né? O problema do motor, ela não mexia as mãos, ela tinha dificuldade para andar, a gente levou ela para lutar campeonato, foi muito bacana, assim, uma emoção muito grande. Você vê que você consegue, né? Dá para você proporcionar isso para uma criança. E você vê a felicidade no rosto da criança, né? Quando isso acontece, né? Então isso não é dinheiro que pague, né? É muito gratificante, né? Eu acho que o jiu-jitsu ele é muito maior do que um esporte, né? Pô, com certeza, não Até tem as dúvida, transformações que a gente acompanha aqui, as mudanças de vida. E o intuito do podcast é esse, gente. Mostrar o campeão é muito fácil. Mostrar a medalha é muito fácil. O atleta patrocinado. Mas o poder do jiu-jitsu e a transformação que o jiu-jitsu faz na vida das pessoas é muito grande. É um diferencial na vida de muita gente. Inclusive na minha, na da minha família. Tem famílias inteiras que treinam jiu-jitsu aqui. Né? A gente tem um exemplo, né? A gente chama de papai, né? Mas o nome dele é João. É ele, os 2 filhos e a esposa que treina. Cara, isso é motivador, né? Você vê a família chegando pra treinar dentro do tatame, é muito bacana isso. E é uma coisa que a gente só vê, eu particularmente, só vi isso no jiu-jitsu, né? Então, assim, é diferente. É diferente. Não tem é difícil explicar, né? Mas é bonito de ver, né? Você vê, o jiu-jitsu é um esporte que você entrega a sua vida na mão do colega ali. O cara tá com um armlock encaixado, você tem a confiança que se você vai bater, o cara vai te soltar. Ele tá com estrangulamento. E do tatame pra cá não tem curso superior, não tem profissão, não tem nada. Aqui todo mundo é igual, todo mundo treina com todo mundo. Aqui tem gente que trabalha lavando sofá, tem gente que é empresário, tem médico, tem pedreiro, tem motorista de ônibus, motorista de caminhão. Então é um esporte democrático. Daquela catraca pra cá, como
como eu falei no Todo outro mundo é igual. episódio, todo mundo é igual. Não tem E o essa. mais legal, assim, você chega aqui, você vê faixa branca com 40, faixa branca com 50, com Exatamente. 30. E é um esporte que não tem impeditivo, né? Não Idade, tem. né? Não tem. Você. Qualquer idade você consegue fazer. A gente tem um exemplo do Diogo, né, que foi campeão brasileiro, já não era muito novo, né? Ele até vai ficar triste, que eu chamo ele de velho. É o velho careca. Mas você vê que é possível, qualquer um, a gente vê isso em competição, a gente que vivencia a competição, você vê a gente lá lutando com 50, 60, 70 anos lá, e é bacana, e dá pra chegar, dá pra fazer, não tem limitação, não existe limitação física, não existe limitação de idade, aqui você consegue se adaptar, e a gente tem um diferencial aqui na academia, que todo mundo que chega, a gente tem esse poder de abraçar, né, um clima, a gente recebe gente aqui, que chega aqui e fala, pô, caramba, o ambiente é maneiro, não é porque a academia é minha, né, mas vai ter algum momento que você vai conversar com alguma dessas pessoas e eles vão falar isso. E tanto que a gente é a academia de Cabo Frio que mais recebe visita, né? Isso. A gente já teve campeão mundial É isso aqui, aí. já Vou teve. entrar nesse assunto. Hoje você tem dentro da sua academia um campeão mundial, que é seu professor de Nogi, que é o Vitinho. Você tem um campeão brasileiro, que é o Diogo. Temos um resultado esse ano, foi muito legal. Ele lutou o ano passado, perdeu peso, se preparou. Esse ano ele foi o pódio, que é o Felipe. Então você tem resultados. E além disso, você já recebeu nomes aqui que dispensa comentários. Você já recebeu Alain Finfou, Paulo Miau, os alunos do professor Carreira sempre estão aqui com a gente, né? Sandrei, Pablo, O trabalho Jean, do professor Carreira Ítalo. dispensa comentário. Essa garotada tá sempre aqui, o pessoal vem visitar Cabo Frio, vem treinar aqui. Como é que é isso para você? Você começou um projeto despretensioso para agregar seus amigos, né? Para dar treino, que a gente queria treinar, a verdade é essa, a gente só queria treinar. A coisa foi crescendo, tomou essa proporção. Você ter tantos campeões mundiais aqui, Menego já veio aqui, algumas vezes, dele, o pai, o pai, irmão. Então, como é que é isso, assim? Como é que você enxerga isso, assim? Como é que tomou essa proporção e assim, o que você planeja para o futuro e o que isso significa para você? Rominho, é muito gratificante, né, cara? Porque você falou, foram as coisas que foram acontecendo, né? A gente vai virando referência, não é falta de humildade não, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas a gente vai virando referência com o trabalho, né, do dia a dia, Vai né? virando referência pelo Com bom humildade, trabalho e o caráter, porque pé no chão. acontece também, já aconteceu algumas vezes, de algum professor tá tendo que preparar um atleta dele para competir, tá sem treino, manda para cá para treinar com a gente. Isso acontece direto. Fechou para fazer obra, manda para cá para treinar a gente, porque você tem a ética de tratar eles bem, abrir as portas, mas você tem a ética com os outros professores. Isso também acontece muito aqui. E o jiu-jitsu, ele te dá essa ferramenta, né? A gente que vive campeonato, né? Você tem o poder de estar perto dessas pessoas, né? E a gente acaba que fica amigo, né? Porque isso que eu tô falando, o jiu-jitsu é diferente. A gente treina e fica amigo da pessoa ali, é uma coisa de louco. É até difícil explicar isso. Se você é fã de futebol, você não pode fazer um treino com o Messi. Você não pode, entendeu? Mas você pode fazer com o seu ídolo no jiu-jitsu. E aí você traz um cara desse aqui, por exemplo, o Nenego veio aqui, aí você consegue falar com ele lembra, o pai dele, o Bodão. Então, assim, essa galera, né? Os meninos do Carreira lá, o Ítalo, o Pablo, o Sandrei, Jean, enfim, o Laranjinha. A gente vê os caras uma vez, duas, e os caras ficam amigos. É uma coisa de louco. Família. Entendeu? E os caras, quando vêm, quando eu recebo visita aqui, né? E a galera sempre, final de ano acontece muito, né? E aí a gente vê, né? A galera vem pra Cabo Frio e já manda mensagem. Pô, queria treinar aí, porque fulano me falou, Beltrano me falou. Então, assim, é uma informação boa, né? Sabe que vai chegar aqui, vai ter treino bom, vai ter treino duro. Tem treino pra todos os tipos. Pra quem, do jeito que a pessoa quiser treinar, vai chegar aqui e vai ter. Então, assim, eu fico muito feliz, né, com isso, né? Tem gente que não gosta de receber visita na academia, né? Eu sou fã, gosto pra caramba quando vem gente de fora aqui, recebo da melhor forma possível, porque eu acho importante para os meus alunos, que igual você falou, tem essa molecada que compete, não? Então você ter um treino diferente pra dar pra essa molecada, eu tô preparando eles melhor ainda, né? Então, só tem a crescer e faz parte, né, cara? Eu acho que isso é a revolução do esporte, né? Vai muito além da bandeira, né? A gente briga pelo jiu-jitsu. É isso aí. Muito além de bandeira, né? A gente... o Baraúna, quando tá aí na região, vem aqui na academia, treina aqui. Pô, então assim... Enquanto a gente no campeonato recebe super bem, dá maior atenção. É um cara de outra equipe, mas que tem um carinho especial, mora no meu coração, fala comigo diariamente, manda mensagem. Então é muito além de bandeira, né? É o esporte que une mesmo e é isso. E mudou, né, Vini? Eu acho que não tem mais aquele espaço para aquele comportamento de pit boy, de casca grossa.
Não que não tenha um treino duro, não que o cara não vai fazer uma defesa pessoal, mas eu acho que o jiu-jitsu hoje ele ensina muito mais do que só o esporte, só o cara sair na porrada, aqueles caras com a orelha mastigada. Ensina, eu vejo, né? Vejo nos campeonatos que eu vou com você, te ajudar, ou a gente vai levar o Gabriel. Eu vejo que se tornou eu falo que é igual a maçonaria. Um ajuda o outro, um apoia o outro e sai além do tatame, né? E assim, o trabalho que você faz aqui, como as outras academias de Cabo Frio, nós vamos visitar também outras academias, falar com outros professores. É muito legal, porque você não está mudando só o atleta, você está mudando vidas. Você tem 2 alunos seus que hoje trabalham com você, auxiliam nas aulas. Você tem pessoas que estavam sedentárias, passaram a treinar, pessoas que não acreditavam em si, pessoas que chegaram aqui, poxa, eu não vou treinar porque a galera casca grossa, e hoje não sai do tatame. Então, Exatamente. primeiro é dar os parabéns pelo trabalho que você está fazendo, não porque você é meu professor, mas porque eu acompanho a sua história, e dizer para vocês, gente, que o jiu-jitsu, ele é muito mais que um esporte. Muito mais. Ele muda vidas. Pegando o gancho disso aí, de mudança de vida, né? O próprio Felipe, que ficou em terceiro no Brasileiro agora, chegou aqui com 130 quilos. Tá lutando até 7,8. 7,8. Então, isso. assim... O Gabriel, você conheceu o Gabriel pequeno, meu filho. Então. Era um garoto cabelo na cara, né? Introspectivo. Hoje exatamente. É outra pessoa. Tantos outros exemplos, né? Se for ficar falando de exemplos, vai ficar aqui a semana inteira aqui. Mas é de bacana. É só quem faz. O próprio Diogo mesmo, que isso aí ele vai contar, né? Também teve uma história e foi lá e foi campeão brasileiro. Então, assim, é qualidade de vida, é mudança de hábito, é um esporte que não tem como explicar. É diferente mesmo. É isso, galera. Mais uma história bonita, mais uma história legal que o jiu-jitsu proporciona pra gente. É um cara que era praticante de jiu-jitsu, hoje o jiu-jitsu é a vida dele. Então é possível. É possível para você mudar, é possível para seu filho, para sua família, sua esposa. O jiu-jitsu hoje é uma profissão, né, Rominho? É sempre bom falar isso, né? A gente tem que falar isso. Eu faço sempre questão de, quando eu tenho oportunidade com os pais aqui, de falar isso. Hoje você vê professor de jiu-jitsu nos Estados Unidos ganhando $15 mil. Entendeu? Até mais do que isso. Você vê em Abu Dhabi, é obrigado a ter jiu-jitsu na escola. Então, e o legal é o seguinte, o cara que é médico, se ele chegar nos Estados Unidos ou na Europa, ele faz uma prova para provar que ele é médico. Isso aqui com o diploma da federação, você é faixa preta em qualquer lugar. Qualquer lugar. E então, não só o jiu-jitsu, né, Vini? Não só o professor. Sim. Envolve marca de roupa, confecção, envolve preparador físico, envolve uma série de coisas. O jiu-jitsu está crescendo de uma maneira, está se tornando uma coisa mundial, global. Eu faço muita questão de, além do competidor, que o competidor, eu acho que ele se torna competidor, eu faço questão sempre de falar o seguinte: a gente forma professores. Isso aí. A gente forma profissionais aqui. Então daqui, sei lá, daqui a 10 anos, a gente vai ter um cara que tem uma profissão. Se ele quiser trabalhar em qualquer lugar do mundo, ele vai chegar lá com a faixa preta, com um diploma e vai trabalhar, com certeza. Então a competição, ela é um plus, né? Mas a profissão, ela é essencial, né? Em tudo que a gente faz na vida, né? Você estuda para se formar em alguma coisa. E aqui você faz um investimento que você vai se formar também. Sim. Então você sai daqui formado. Fora os seres humanos que a gente transforma, exatamente, né? Então é isso, meu amigo. Te agradecer, abrir o espaço. No horário do almoço, o cara tinha que dar aula de personal, tá aqui batendo esse papo. Te agradecer, te parabenizar. E deixar a palavra para você, que você quiser falar, quiser fazer algum convite, falar alguma coisa que a gente esqueceu, fica à vontade, a câmera é sua. É isso, galera, agradecer aí a Romilson, meu camarada, meu irmão, obrigado pela sua oportunidade. Quem quiser nos conhecer, a gente fica aqui em Cabo Frio, nas Palmeiras. A nossa academia, a gente representa a bandeira Checkmate, são mais de 250 academias espalhadas pelo mundo. A gente tem mais de 120 metros quadrados de área de tatame, a gente tem um estúdio de musculação em anexo, e todo mundo que me conhece sabe que eu não trabalho em zona de conforto. A gente já está pensando numa nova obra aí que a gente vai fazer. Vamos ter mais um tatame aqui. Em breve a gente vai fazer algumas mudanças, vou jogar um tatame lá para cima e vou ter uma segunda área de tatame. Enfim, coisas boas vão acontecer, fiquem de olho aí. E quem quiser, só seguir o Instagram da academia lá, @Checkmate Cabo Frio, que tem todas as informações lá. Valeu, galera. Obrigadão aí. Segue a gente aí, compartilha, curte. Espera que tem muita coisa boa vindo aí, tá? Temos projetos para mais entrevistas, mais podcasts, outras academias, outras equipes. Tem histórias muito bonitas para vir aí. E espero que a gente ajude alguém. Se o podcast mudar a vida de alguém, já tá valendo. Abraço.